Tema de hoje: o que fazer em tempos de transição? O que a gente faz? Lembre-se que nós vivemos nas nossas vidas momentos de transição. E nesses momentos de transição, por exemplo, você um dia foi criança, acredito, né? Todos aqui foram criança um dia? Ah, ainda bem, né? Graças a Deus. Você teve aquela transição de criança para adolescente. Quando você se tornou adolescente, dependendo da idade que você se tornou adolescente, começou a nascer umas espinhas no rosto, começou a ficar um pouco mais gordinho, um pouco mais magro. Aí você começou a olhar assim: meu Deus, o que está acontecendo? Você está vivendo uma transição. De repente, de adolescente, você passa a ser jovem. Aí na juventude vem os desejos da juventude, aquele desejo que o jovem tem de trabalhar, né, gente? Bom, na minha época, e eu não faz muito tempo, né? Com desejo ou não, eu tinha que trabalhar. Com 14 anos, tinha que trabalhar. E se ai da gente se não levantasse. Como eu já disse aqui, meu pai era uma bênção, né? Ele tinha um jeito carinhoso de acordar a gente, né? Eu e o Marcos, ele virava a cama quando a gente não acordava, né? A gente caía no chão, caiu o colchão em cima, o estrado depois. E a minha irmã, como era mulher, ele jogava água na cara, né? Para levantar, para ir trabalhar. Ele era muito sutil no jeito que ele tinha, amoroso de acordar a gente. E depois de jovem, se tornou jovem, você já pensa em se casar. Aí vem uma outra transição. Você é solteiro, aí de repente você arruma uma mina ou um mino, namora e se casa. Nesse negócio de se casar, geralmente, a maioria das pessoas, essa transição, a maioria das pessoas, elas não se programam para isso. Elas não investem, não guardam dinheiro para essa transição de solteiro para casado. Eu já falei aqui de mim mesmo, quando eu me casei de 20 para 21 anos, eu casei no dia 10 de março com 20 anos, no dia 28 de março eu completei 21 anos, e eu já falei isso aqui: antes de casar eu era feliz e não sabia. Eu queria porque queria casar, meu pai falava para mim: calma filho, você tem ainda 20 anos, vai estudar. Pai, eu vou estudar, mas eu quero casar, pai, eu quero casar. Já arrumei a mina, eu quero casar, mas você vai morar onde? Vamos morar, vamos ver. Enfim, foi uma luta, essa transição na minha vida. Quando chegou a primeira conta de energia, eu nunca me esqueço. Aquela conta maravilhosa que o cara entregou e falou assim: Tó, é tua, você tem que pagar. Aí eu olhei e falei: mas tem que pagar energia? Aí chega a conta de água, aí chega a conta do aluguel, fala: meu Deus, como é que pode isso? Aí eu lembrei assim: coitado do meu pai, como ele sofria, né? A gente dava o dinheiro para ele e tal, né? Para ele ajudar nas contas, e agora estou lascado, agora é comigo. É aquela história que eu já falei aqui do menino que chega no pai e fala assim: pai, quanto que custa para casar? O pai fala assim: não sei filho, eu estou pagando até hoje, não sei quanto custa. Foi uma transição. E eu não me preparei para essa transição. Se não fosse a ajuda do meu pai, se não fosse um tio meu, padrinho, que também chama Diego, está com 88 anos, 89 anos, meio gagá, inclusive, ele mesmo diz isso, né? Se não fosse ele na época falar um monte para mim, não casar, mas ainda assim: o que você quer? Eu falei: eu quero o dormitório. Graças a Deus ele deu o dormitório completo. Se não fosse a minha mãe, com o dinheirinho que ela juntava, comprar um jogo de sofá, se não fosse meu sogro, minha sogra ajudando na festa e tal, eu não ia casar nunca. Porque eu não tinha condição, eu não me preparei para isso. E é o que a maioria dos jovens hoje fazem: eles não se preparam. Eles querem casar. Mas e aí? Você vai viver como? Vai viver no quarto, lá na casa da sua sogra ou da sua mãe? Aí
Como é que vai ser? Você vai viver quanto tempo? Ah, mas eu estou juntando dinheiro. Tá, mas por quanto tempo? Quer dizer, você não pode fazer isso antes, se programar antes. O que você vai fazer? Ah, eu faço um puxadinho lá na casa da minha mãe, lá no fundo eu faço um cômodo. Não. Nesses momentos de transição, a gente tem que pensar bem. A gente tem que programar as coisas. A gente tem que se preparar. Eu passei um momento de transição na minha vida, vocês sabem também, de empregado. Eu passei a ser patrão, me ofereceram parte de uma empresa, eu fui trabalhar nessa empresa, abandonei ou acabei abrindo mão, na verdade, de um emprego excelente que eu tinha no banco, e fui trabalhar, fui ganhar um pouco mais. Essa ideia de ganhar mais me comoveu, ganhei mais sim, por uns 9, 10 meses, até o dia que o cara que me ofereceu deu o golpe, foi embora e largou a bomba na minha mão e na mão da ex-mulher dele. E aí foi uma dificuldade, foi uma luta. E a gerente do banco onde eu trabalhava, ela, subgerente, pessoal que gostava muito de mim, por fazer um trabalho bom para a glória do Senhor onde eu trabalhava, elas disseram para mim: Diego, não sai, logo logo você vai ser gerente. Logo, logo, daqui no máximo 1 ano, você vai ser subgerente, você pode crescer, você pode fazer parte da diretoria do banco, você tem futuro, você é um cara inteligente e tal, mas eu não estava preparado para aquilo, né? Aquele negócio de ganhar mais já me conquistou, e eu fui. E eu acabei abrindo mão de um emprego e fui ter uma empresa, fiquei 6 anos com essa empresa. Mas depois, por causa de um plano que teve no Brasil, naquele momento de transição de um plano para outro, eu fechei a empresa, fiquei sem nada. Ou seja, nós temos que nos preparar para as coisas que acontecem nas nossas vidas. A gente tem que sempre ter um plano B. Nós não nos preparamos, inclusive, até para viver. E quando você não se prepara nessas transições, e a gente está vivendo agora, estou falando desse assunto porque nós estamos vivendo uma transição. Nós vivemos no começo de 2020, uma transição de você tinha liberdade para ir para onde você queria, você tinha liberdade de fazer o que você queria, você podia gastar dinheiro à vontade, você podia comprar alguma coisa em 10, 15 prestações, que estava tudo bem, a economia tudo bem, tudo certo, funcionando. Aí, de repente, aparece um maldito vírus que muda a história do mundo e leva muita gente a perder quase tudo que tinha. Teve gente que perdeu ente querido, teve pessoas que perdeu a própria vida, tivemos pessoas que se suicidaram por causa dessa situação, não suportou a transição. Teve gente que perdeu carro, casa, emprego. Teve gente que o nome ficou sujo, porque ele não estava preparado para as intempéries da vida. E nós, irmãos, a vida é assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu gostaria de ter essa cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 22, 23 anos de idade. Provavelmente hoje eu seria um cara rico e não teria problema nenhum. Mas a gente vai ficando velho, e só quando você fica velho você começa a ter um pouco mais de sabedoria. E nessa transição, pegou todo mundo de surpresa. Você tinha liberdade para sair, aí você fica em casa. Você tinha liberdade para ir para a igreja está fechada. Você tinha liberdade para ir trabalhar, a empresa está fechada. Isso mexeu com muita gente. Os médicos estudiosos chegaram à conclusão que agora, a partir de 2020, 2021 para frente, a doença que vai afligir pessoas é ansiedade e depressão. E olha que nós temos vivido com várias pessoas dentro das igrejas vivendo depressão. Por quê? Porque ele não tinha mentalmente algo que é muito importante ter no coração dos cristãos. E agora que a gente está vivendo mais um tempo de transição, nós estamos saindo de uma pandemia para tentar levar a vida normalmente de novo. Só que demanda um tempo. E a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Você ouve várias informações,
você ouve de vírus que estão sendo criados aí. Esse vírus, para mim, Diego, esse vírus que existe aí, ele foi criado e foi lançado, e era para fazer isso mesmo, para fazer um teste, para ver se todo mundo obedecia, usar máscara, medir temperatura, enfim, na minha cabeça, eu, Diego, tá, gente? Não que isso seja uma opinião de todos. Por quê? Porque eles estavam testando as pessoas. E agora a gente está vivendo uma outra transição. Como é que vai ser daqui para frente? Sinceramente, irmãos, eu não sei. Mas existem algumas coisas da Bíblia que nós podemos sugar, para que a gente possa, daqui para frente, nós possamos nos preparar para esses momentos que a gente enfrenta nas nossas vidas. Porque existe sim conselhos bíblicos maravilhosos para que a gente creia que existe um Deus que está acima de qualquer crise, qualquer enfermidade, qualquer dificuldade. Ele anda conosco, Ele está conosco. Basta apenas nós termos um relacionamento mais profundo com Ele. Mas para isso, a gente tem que abrir mão de algumas coisas que nós vivemos aqui nessa terra. E você vai entender isso hoje. Quero ler o texto com vocês. Você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 14. É um texto muito conhecido, claro. Quando vem essas questões na minha mente, eu lembro do povo que saiu do Egito. E o povo que saiu do Egito, eles não estavam preparados para as transições da vida deles. Êxodo 14. Amém? Achamos aí? Deus está conosco aqui? Amém. Capítulo 14 de Êxodo, versículo 1. O texto diz assim: disse o Senhor a Moisés. Versículo 2: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Versículo 3: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Versículo 4: então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, diz o Senhor, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Versículo 5: agora contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Versículo 6: então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. 7: levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Versículo 8: o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Guarda essa expressão, triunfantemente. Versículo 9: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Versículo 10: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Veja que interessante: e aterrorizados clamaram ao Senhor. Versículo 11: de que forma que eles estavam aterrorizados? Eles disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Versículo 12: já lhe tínhamos dito no Egito:
deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Versículo 13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Versículo 15, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. 17, eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com todos os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Versículo 18, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. 19, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Versículo 20, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante a noite. Versículo 21, então Moisés, estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, 22, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Versículo 23, os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. 24, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. 25, fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. 26, mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. 27, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. 28, as águas voltaram a encobrir os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. 29, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. 30, naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. 31 e último, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Algumas coisas a gente aprende desse texto aqui grande, me perdoe por ler todo ele, para a gente entender. Algumas coisas a gente tem que aprender. Primeiro, na vida desse povo era tudo novo. Tudo novo porque eles tinham que reaprender a ser livre. Eles um dia, lá atrás, os seus antepassados foram livres. Mas com o passar do tempo eles se tornaram escravos. E mente de escravo é uma coisa assim terrível. Porque mente de escravo tem um senhor, alguém que manda e ele obedece. E ai dele se ele não obedecer. Para vocês terem uma ideia, eles podiam, se quisessem, se eles se unissem, eles eram quase 2,5 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Os egípcios, se tivesse lá 300, 400 mil egípcios no total, entre homens e mulheres, era muito. O forte do Egito era o exército, mas também a coisa mais forte que eles tinham eram os escravos, que trabalhavam para eles que nem camelos, que nem cavalos. Eles eram escravos.
Então, para esse povo, esse momento de transição, eles precisavam reaprender a ser livre. Eles precisavam reaprender a desfrutar da liberdade que Deus tinha dado para eles, sem inclusive ferir os princípios de Deus que eles conheciam. E haja visto, você sabe, quem lê mais para frente, lê os outros textos que relatam essa história, sabe que num determinado momento, esse povo, ou parte desse povo, Moisés estava demorando para descer do monte, eles se uniram, alguns deles, e escuta, vamos levantar um Deus para nós, vamos deixar, porque Moisés morreu, ninguém consegue ficar 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber. Moisés morreu, vamos dar um jeito, vamos voltar para o Egito, vamos organizar. Eles não estavam preparados para viver aquela liberdade. Parodiando com o Novo Testamento, o apóstolo Paulo certa vez também escreveu, ele disse, uma vez que você está livre do pecado, deste mundo, cuidado para você não tornar-se submeter novamente a julgo de escravidão. Ou seja, esses homens e mulheres, eles não estavam preparados para ser livres. Esse momento de transição para eles foi novo. Primeira coisa que a gente aprende aqui, meu irmão, minha irmã, tudo o que acontece na nossa vida não é por causa do diabo. Porque tem gente que tudo que acontece, é o diabo. É o diabo, esse diabo, eu vou repreender. Esse diabo, meu Deus, esse demônio, eu vou repreender. Não, irmãos, tem coisas que a gente precisa entender. O texto diz aqui que quem endureceu o coração de Faraó foi Deus, não foi o diabo. O diabo pode ter sido o meio, mas quem endureceu foi Deus. E por que Deus endureceu? Ele mesmo explica, porque o povo do Egito saiba que vocês têm um Deus que peleja por vocês, que tem todo o poder. Eu vou endurecer o coração de Faraó, porque ele vai ficar doido. Irmãos, veja que coisa, quando eles caíram em si, o texto fala sobre isso. Aquelas pessoas lá do reino, os nobres do reino do Egito, chegaram em Faraó e começaram a conversar. Escuta, o que nós fizemos? Nós deixamos os escravos ir embora e foram todos. Sabe aquele negócio assim que você para pensar e fala assim, caramba, eu deixei o cara embora e agora eu que vou ter que fazer as coisas. Eu que vou ter que cozinhar, eu que vou ter que lavar a roupa, eu que vou ter que trabalhar agora para ganhar, porque o cara fazia tudo, a mulher fazia tudo, até tijolo, eles faziam tudo. Então, eles caíram em si. Olha o que nós perdemos. E o texto diz que eles se reuniram e falaram, não, vamos atrás dessa turma. E se reuniram, cavalos, aquela infantaria, aqueles carros de guerra, e foram atrás dos egípcios. Um pouquinho para frente que a gente leu, não sei se vocês prestaram atenção, eu falei para você, guarda essa expressão. Eles estavam marchando, livres, triunfantemente. Como é que você marcha triunfantemente? Você não está livre assim triunfantemente. Tá ou não? Triunfante. Você está marchando. Oh, glória, estou livre. Uau, estou livre. Deus nos livrou. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Até eles ouvirem o exército chegando. Aí, de triunfantes, eles ficam aterrorizados. De que forma que eles ficaram aterrorizados? Eles olham para o exército, vê os caras vindo, que nem aquele estouro doido, aquelas carruagens, os cavalos, aquele poeirão levantando. Eles olharam e falaram assim, aterrorizados, Moisés, eu falei para você, por que você não deixou a gente escravo lá? Não tinha túmulo para enterrar todo mundo lá? Tinha que trazer para cá? Moisés, por que você teve que fazer isso, Moisés? Veja, ele estava marchando triunfante, o povo, e de repente eles ficam aterrorizados e ficam com medo. Repito, eles não estavam preparados para o presente e para o futuro. O presente deles, aquela transição de escravo para livre. Futuro, liberdade completa, morar numa terra prometida. Eles não estavam preparados.
Meus irmãos, quando nós, trazendo para os nossos dias aqui, quando nós entendermos que tem coisas que Deus permite nas nossas vidas, até nesses momentos de transição, pessoas, por exemplo, que eram casadas acabaram se divorciando. Pastor, pode isso? Lógico que não, segundo a Bíblia não, mas acontece. Acontece. Teve gente que se separou. Nessa pandemia, o que mais rolou foi separações, inclusive de casais cristãos. Aconteceu. O que você vai fazer? Mandar para o inferno? Não. Você tem que entender, você tem que tratar, orar, aconselhar, e quem sabe de alguma forma fazer esse casal voltar. Mas teve muitos casais que se separaram. Por quê? Porque eles não estavam preparados para viver esse momento de transição. E na maioria das vezes, das coisas que aconteceram, não foi o diabo. Foram o próprio casal que não estavam preparados para viver um com o outro. Não estavam preparados para suportar um ao outro, ou entenda a expressão bíblica, dar suporte um para o outro. Não estavam preparados. Por isso que se separaram. Por que teve muita gente que perdeu a empresa nessa situação? Porque ele não tinha recursos. Acabou o recurso dele. Por quê? Porque ele nunca guardou. Escuta, se é empresário, essa foi uma das coisas que eu aprendi a duras penas. Porque eu não guardava dinheiro sendo o patrão. Eu pagava todo mundo, o que sobrava, dava o meu salário, o salário da sócia, amém. Aí a gente começava o outro mês pela fé. E era comida. E às vezes as empresas fechavam no final do ano. A gente não se programava muito, a gente passava dificuldades. Até aprender, porque a gente tinha um fluxo de caixa. O ex-sócio levou tudo embora. A gente ficou tipo, vamos ver a vender amanhã para comer hoje. Foi difícil para a gente. Eu não estava acostumado com isso. Aí você fala assim, foi o diabo que fez isso? Não, não foi o diabo. Eu é que fui, me permita essa expressão, se é que eu posso usar, ganancioso. Eu queria ganhar mais, como todo mundo. Mas em vez de analisar A por B, B por C, C por D, não, eu tomei uma decisão. E esse povo, ele não estava preparado para ser livre. Eles saíram de lá triunfantes. E de repente, quando eles veem o exército, eles ficam aterrorizados. Eles começam a reclamar. Talvez seja esse o maior problema, meus irmãos, dos cristãos do século 21. Que não é só é algo nosso, é algo que rola já desde a existência do relacionamento de gente com Deus, de pessoas, do homem e da mulher com Deus. A maioria das pessoas só sabe reclamar, reclamar e reclamar. Reclama por aquilo que não tem. E às vezes, na maioria das vezes, esquece de agradecer por aquilo que já tem, que Deus já deu, que Deus já permitiu. Esse povo, ele estava livre. Mas olha a cabeça deles. Eles olham para trás, veem o exército e falam assim, era melhor a gente ficar escravo. Por que você tirou a gente de lá? E quantas pessoas às vezes estão na igreja, ouvem uma palavra, meu irmão, Deus está liberando para você um novo tempo. Deus está liberando para você uma nova vida. Deus está liberando para você, você que se divorciou, acabou, não teve mais jeito e tal. Olha, Deus está providenciando um novo relacionamento para você ser abençoado. Mas a pessoa, ela não está preparada para isso. Ela se fecha, ela fica com medo. E eu falei aqui durante a pandemia, uma das coisas que mais destruiu pessoas na pandemia foi medo. O medo ruim, ele destrói vidas, destrói pessoas. Existe um medo bom, que é aquele medo que você tem. Você vai no viaduto do chá, você olha para baixo, você fala assim, se eu pular de cabeça eu vou morrer. Então você não pula, porque você fica com medo. Às vezes que eu vou lá, uma outra vez que dá para ir num apartamento que o meu cunhado tem na Praia Grande, é no 12º andar. E quando você olha lá de cima para baixo e vê a praia, quando você olha para a praia é uma maravilha. Quando você olha para baixo, você faz assim, opa, espera um pouquinho. Já pensou se isso aqui solta? Começa a vir os negócios na cabeça, né? Já pensou se essa sacada solta? Será que os caras fizeram isso aqui, fizeram legal, então eu já vou ficar um pouco para trás. O medo causa isso na gente. Agora, esse medo que as pessoas têm, como o povo que olhou o exército e ficou aterrorizado, esse medo não pode tomar conta da gente, porque nós temos um Deus que está conosco todo dia, toda hora, todo momento.
Infelizmente, no momento da dificuldade, da transição, a maioria das pessoas fica cega espiritualmente. Ela não enxerga as coisas que estão acontecendo. Infelizmente, muita gente dentro da igreja desistiu de servir a Deus. Muita gente se desviou. Muita gente se afastou. Eu conversava ontem, encontrei num posto perto da empresa do pastor Bob, um rapaz que conhecemos no começo aqui da igreja. Aliás, antes da igreja a gente já tinha o programa de rádio, já conhecia ele, o irmão, o pai, já tive pregando na igreja que eles eram lá. Ele é filho de pastor. Enfim, quando eu o reconheci, na verdade ele me reconheceu, né? Porque a gente conhece tanta gente, já passa o tempo, né? Para não falar que está velho, né? E aí ele me reconheceu, ele me viu, pastor Diego. Eu falei, opa, tudo bem? Aí ele baixou a máscara, ficou do mesmo jeito, que para mim eu não lembrava. Tudo bem, meu irmão, tudo bem? E o pastor Marcos, está bem, graças a Deus, está em Itapetininga, tá. Aí abasteceu, paguei, ele veio perto assim, e aí, está tudo bem? Aí ele baixou a cabeça, eu falei, você está indo na igreja? Pastor, faz 4 anos que eu não vou à igreja. Rapaz, você está brincando? Você é filho de pastor. Você conhece, cara. Você não está vendo que o mundo está acabando? Jesus está para voltar? Pastor, eu sei. Que você está casado. Me divorciei também, pastor. E Jesus amado, rapaz. É agora que você precisa voltar para a igreja. Eu sei, mas é difícil. Não é difícil. Você tem que tomar um posicionamento, você tem que se relacionar profundamente com Deus. E para isso a gente precisa ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer, porque Deus está contigo, o Deus do impossível está contigo. Eu quero te trazer nessa noite, meu irmão, eu não sei qual a dificuldade que talvez alguns de vocês estejam passando, ou quem está assistindo a gente em casa, mas o que eu quero te dizer é que a gente está vivendo um momento de transição. E nesse momento de transição, algumas coisas são novas. Você não sabe, você nunca viu isso, você está reaprendendo. Agora, uma coisa é certa, a Bíblia fala sobre isso. Desde a antiguidade, nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O problema é esperar pelo Senhor. A gente quer tomar decisões, a gente vê a dificuldade, a gente vê a luta, aí a gente bota os pés pelas mãos. Deus, quando olhou para Moisés e falou para ele, nós lemos aqui versículo 18, só para lembrar, acompanha aqui no telão. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir o anjo de Deus que ia à frente, ele foi atrás. A coluna de nuvem também saía da frente dele e se pôs atrás entre os egípcios e os israelitas. Eu não sei se você prestou atenção nessa parte do texto, mas diz assim, a nuvem, versículo 20, a nuvem trouxe trevas para os egípcios e luz para o povo de Deus. Ou seja, Deus tem essa capacidade de mudar a situação assim, Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele tem todo o poder. O que cabe a mim e a você? Continuar crendo. Quando essa pandemia aconteceu, veio, o que a gente fez como igreja? Ficamos lá, vida, dor, e agora? Como é que nós vamos fazer? Jesus, tem misericórdia, Deus, e aí, Senhor? Como é que nós vamos fazer, Pai? Tem misericórdia? Não. Ficamos pensando, refletindo, orando. Não foi fácil cultos online. Hoje eu até me relaciono bem com a câmera, mas na época você está acostumado a pregar para as pessoas que estão aqui. De repente, nessa distância, você tem que falar para a câmera, que está lá e a pessoa está em casa. A gente teve que, esse momento de transição, se reinventar. Aí tinha os aluguéis para pagar, tinha as contas da igreja para pagar. O átrio estava lá, precisava continuar mandando recursos. E aí? Bom, vamos crer em Deus. Ou Deus é o Deus dessa igreja e Ele é o Deus dessa igreja, e vamos para frente. Vamos para frente. Isso começou em março. Em maio,
em final de abril, começo de maio, já tinha irmãos fazendo marmitex para entregar na rua. Poucas, mas estavam fazendo. A partir de julho, agosto, a gente já estava começando a entregar mais cestas básicas. E aí na hora que você falava assim, aí, como é que nós vamos fazer? A lista é grande. A Sheila pode falar, as Sheilas, né? Podem falar melhor do que eu. A lista é grande, como é que nós vamos fazer? Vamos orar, vamos crer, vamos comprar. Se a igreja precisar, nós vamos comprar. Teve época que a igreja comprou. Mas teve também época, e desde essa época para cá, um casal aqui da igreja, o marido nem cristão é ainda. Mas eu profetizo salvação na vida desse homem em nome de Jesus. Ele se uniu com a esposa, se uniu com um amigo, com o irmão dele, aquela turma de jogar, de beber a cervejinha, de churrasquinho. Ele falou, gente, não vem gastar dinheiro com mobile, nós vamos gastar dinheiro comprando comida, que a igreja lá, que a minha mulher vai, eles fazem um trabalho bacana e nós vamos ajudar. Meu irmão, só o mês passado trouxeram 400 quilos de mantimentos. De 12 cestas básicas a gente entregava aqui antes da pandemia, no meio da pandemia teve vezes que entregamos 130, 154, se eu não me engano, umas das vezes. Ou seja, a gente foi para cima. Ah, mas não deu medo? Lógico que deu medo. Toda hora é álcool gel na mão, máscara. Ai, Jesus me livra, tem misericórdia. E os irmãos, se você for para a rua, cuidado, máscara, álcool gel, tal. Né? E a gente venceu. Graças a Deus, nós vencemos. Não ficamos devendo um aluguel. Não atrasamos uma conta. Porque nesse tempo todo nós cremos pela fé. Espera um pouquinho, tem uma pandemia. Mas acima dessa pandemia tem um Deus. Um Deus que guerreia por aqueles que nele acreditam. E eu louvo a Deus por muitos irmãos dessa igreja que mesmo na pandemia arregaçaram as mangas e vieram aqui e nós lutamos nesse tempo de transição e nós conseguimos alcançar coisas que a gente jamais tinha alcançado antes da pandemia. Ou seja, o que eu quero te dizer? Essa pandemia trouxe para nós um novo jeito de entender, de encarar e de viver. Nós vivemos grandes lutas aqui, sim. Mas é nesse momento de grandes lutas, em vez de a gente ficar aterrorizado com o exército, a gente olha e sabe que tem um Deus, que basta ele fazer assim, basta uma palavra dele, e a situação muda, e as coisas, acontece uma reviravolta, e ele vem, e ele cura, e ele sara, e ele abre portas, e ele salva, como ele salvou gente no meio da pandemia. Teve gente aqui que foi salva no meio da pandemia. Eu vou contar para vocês agora, vocês não sabiam, mas quando a gente está fazendo culto online, tinha um senhor que estava entre a vida e a morte. Ele é pai de um irmão aqui da igreja. E aí, entre a vida e a morte, eu vou falar assim, é melhor você tomar uma decisão logo, né, filho? Vai que você bate dessa, passa para outra, né? É melhor você batizar, porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, né? Entendeu? Ah, sim. Ah, eu quero batizar. Terminou um culto de domingo de manhã aqui, fechou lá a internet, nós viemos aqui, ele se batizou. E não morreu. Todo culto da noite ele aparece aí, senta e assiste o culto para a glória do Senhor. Ou seja, nesses momentos de dificuldade, agora que é a hora da gente estar junto como igreja. Eu sei que tem gente que está desaprendendo a vir à igreja, mas eu quero te encorajar, você que está em casa, a voltar para os cultos. Baseado na Bíblia, que em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, fé em Deus, vamos juntos. Se Deus nos livrou até agora, Ele vai continuar nos livrando. Nós temos muitas pessoas para alcançar, muita coisa ainda para fazer através do povo desta igreja aqui em nome de Jesus. O que falta para muita gente vencer essa transição? Fé. Foi o que faltou para o povo. O povo não tinha fé. Na hora da dificuldade eles olharam para trás. Na hora da dificuldade, Isaac. Na hora da dificuldade, o que ele lembrou? Meu pai, quando passou uma situação difícil,
Ele foi para o Egito. Então eu vou para o Egito. Aí Deus vem e fala assim: calma, você acredita em mim? Claro, o Senhor é o Deus do meu pai. Então fica onde você está. Não vai para o Egito, não. Aquilo ali foi um negócio para teu pai. Se você crê, eu vou te abençoar aonde você está. Mas aqui é tempo de ser. Você crê? Creio. Então faça a sua parte. E creia. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. E eu fico imaginando Isaac plantando a sementinha naquela terra dura. E os outros filisteus, o povo da época, olhando para ele e falando assim: olha que bestão, né? Vou fazer que nem o Chaves aqui, né? Olha que bestão, né? Sabe que não vai dar nada e está plantando, mas é tonto. Aí 1 ano depois, eles vêem aquela semente germinar, os frutos, 100 por cada semente. O texto diz que foi tanto que os caras ficaram com inveja. Primeiro eles falaram mal, depois ficaram com inveja. Por quê? Porque quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. A gente só precisa crer. Por isso, nesse texto que eu quero citar aqui, o penúltimo, eu já estou encerrando, Mateus 14, 28, quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, Pedro falou assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí Jesus falou: venha. E aí ele teve aquele momento de fé. Ah é? Eu vou. E pá, começou a andar. Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Aí ele todo feliz, né? A pessoa triunfando na água. Estou andando na água. Quem assistiu aquele filme Todo Poderoso sabe do que eu estou falando, né? Andando na água, aí chega perto de Jesus, aí bate aquele vento, ele olha para a água e fala: mas vento, água, eu humano, tipo, fogou. Aí Jesus vai lá e fala: ei, homem, vem cá. Porque Jesus está sempre do nosso lado para nos levantar e nos colocar num lugar de honra. A questão é ter fé. Creia na palavra de Deus e prossiga, meu irmão. Pode vir a pandemia que vier, pode vir a dificuldade que vier, somente se prepare, ore, guarda dinheiro, ou seja, o que for passível para você fazer, que for o teu jeito, que for para você fazer, faça. O que Deus precisar fazer, você pode ter certeza que Ele está fazendo. Aliás, até, irmãos, eu estou com essa palavra na minha cabeça aqui já faz uns dias, desde quando o pastor Walter falou aqui numa das ministrações, que eu achei muito interessante. Ele falou assim: Deus já tem pronto na mão dele a tua bênção, a tua solução. Ele não vai preparar, ele já tem pronto, porque Deus é presente, passado e futuro. Para Deus não existe futuro, é hoje, é agora. E ele disse sabiamente: Deus já tem preparado, Ele já preparou. Resta saber se nós vamos crer, como Josué e Caleb creram, e acima de 20 anos foram os únicos que entraram naquela terra prometida. Deus já tinha preparado. A maioria não tinha fé. Josué e Caleb não. Se o Senhor, se nós nos agradarmos aos olhos do Senhor, pode vir filisteu, pode vir o raio que o parta, o cara pode ser de 50 metros de altura, não tem problema. Nós temos um Deus e Ele vai nos dar a vitória. E Deus deu a vitória. Portanto, meu irmão, não espere que as dificuldades sejam aí removidas antes de tentar passar por ela. Esse tempo de transição está acabando a pandemia. O que virá agora? Não sei. Mas vamos continuar firme, crendo. Nós temos um Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero citar aqui Isaías 43. Acompanhe aqui no telão. Versículo 2. Deus falando através de Isaías para o povo, disse assim: quando você atravessar as águas, eu estarei em casa assistindo o jogo do Brasil. Amém? Não. O que Deus falou? Eu estarei com você. Você crê nessa palavra? Se você crê, mesmo de máscara, ministra aí para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, não desanime, Deus está com você.
Você que está em casa, não desanime, Deus está com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, ou não o deixarão em brasas. Por quê? Versículo 3: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Olha que figura de linguagem bonita. Ou seja, para Deus essas coisas não têm valor. O que tem valor é eu e você. Ele é capaz de dar um mundo. Se ele tivesse que dar um mundo todo por mim e por você, ele daria. Mas o melhor que ele tinha, ele deu. Ele deu Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E esse Jesus ressuscitou, está vivo, tem todo o poder nas mãos. Em Mateus 28:20 ele disse assim: eu estarei com vocês todos os dias. Então é a transição. Qual é a transição? Ai, eu perdi o emprego, e agora? Ai meu Deus, e agora o fantasma do desemprego, o fantasma das contas, ai como vai ser? Creia na palavra de Deus e prossiga, Deus é contigo. Mas e essa enfermidade? Creia na palavra de Deus e prossiga, Deus é contigo. Amém, irmãos? O que fazer em tempos de transição? Ter fé, desenvolver a fé e crer em Deus e prosseguir. Por quê? Porque nós estamos caminhando para a nossa morada celestial. Logo, logo todos nós estaremos lá juntos na presença do nosso Deus. Vamos orar? Fecha os teus olhos.